Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton Sagioro e hoje eu estou aqui para te dar uma dica especialmente para você que está aprendendo a programar agora, está com dificuldade de programação, está com fobia de programação, medo de programar, não está entendendo lógica nenhuma, mas quer programar. Eu vou te falar a linguagem que vai resolver o seu problema com lógica de programação, beleza? E essa dica é muito bacana, já compartilha aí pra galera, para que se seu amigo da faculdade, seu amigo do curso de programação que tá com dificuldade, manda esse vídeo para ele que eu vou falar sobre uma linguagem fenomenal que vai te ajudar a programar. Bom, e sem enrolação, a gente já vai falar sobre ela agora. Essa linguagem, ela não é muito falada pelos professores, ou enfim, seja lá quem for, mas é uma linguagem muito utilizada, inclusive nos grandes bancos, nas grandes empresas, departamentos públicos aí, enfim. É a linguagem COBOL. Nossa, mas como assim a linguagem COBOL? É a linguagem COBOL. Eu trabalho e trabalhei também por muitos anos aí com COBOL, hoje eu trabalho com COBOL e outras linguagens também, e eu te garanto, é a linguagem mais fácil para quem está começando. E eu vou falar o porquê, tá? O primeiro motivo que a linguagem COBOL é a linguagem mais fácil para quem está começando é que ela é muito simples, ela é extremamente fácil, muito fácil de se programar, muito fácil de gravar os comandos. Por quê? Ela não tem nenhum comando complexo, ela não é complexa. Por exemplo, se você quer abrir um arquivo, se o seu programa ele vai ler um arquivo, você precisa abrir um arquivo, em algumas linguagens você precisa colocar um comando, uma série de parâmetros, um monte de caractere lá, esdrúxulo pra caramba, e o COBOL é tão simples que é só você escrever open e o nome do arquivo. E o que é open em português, tradução do inglês para português? É abrir. O COBOL é uma linguagem literal, é como se você estivesse escrevendo o programa em inglês. Então, se você já sabe inglês, você já está com 50% do COBOL aprendido aí, tá bom? Porque é uma linguagem literal, ela não tem aqueles comandos muito complexos, tá? E ela é extremamente simples. Um outro exemplo, você quer ler um arquivo, você escreve read, né? Read, leitura, leia. O nome do arquivo que você quer ler, into, né? Into, dentro, e o nome do layout, o nome do book que você está usando. Então, leia o arquivo dentro deste layout. Read, nome do arquivo, into, nome do layout. Olha que coisa simples, mais simples que isso é só se ele lesse sozinho para você. Um outro exemplo, se você quer mover algum valor para uma variável, como é que você faz? Você escreve move o valor que você quer to dentro para a variável. Olha como a linguagem é simples. Olha como a linguagem é simples de ser gravada. E o que é bacana aqui da linguagem COBOL, que é o segundo ponto que eu vou te falar porque que ela é fácil para você desenvolver sua habilidade de estrutura de programa, linguagem de programação. Porque é uma linguagem totalmente estrutural, totalmente documentada. Ela não é bagunçada igual algumas linguagens de baixa plataforma, que você precisa declarar uma classe, objeto, enfim, instanciar uma série de coisas. Não tem nada disso. A linguagem COBOL ela é extremamente estruturada, certinha. Então faz com que a sua probabilidade de errar baixe. Por quê? Um exemplo. Para declarar uma variável, você só pode declarar variáveis em um determinado lugar do programa. Fora daquele lugar, você não pode declarar variável. Então você não corre o risco de deixar aquele código todo bagunçado que depois você não consegue entender, não consegue fazer manutenção. Por quê? Se você está com alguma variável que você precisa declarar, você vai naquele lugar específico e declara. Se você está querendo encontrar alguma variável que você precisa mover, utilizar, você vai naquele lugar e procura onde estão as variáveis. E a mesma coisa com o arquivo também. Se você precisa declarar, utilizar um arquivo, você tem um lugar específico para colocar o arquivo. Então o programa ele é totalmente estrutural, totalmente certinho, que inclusive ele te ajuda com o quê? Com a lógica. Por ele ser estrutural, qual que é a matéria que você aprende quando está aprendendo a programar? É lógica de programação, programação estruturada, algoritmos, estrutura de dados. E o COBOL segue essa estrutura, início, meio e fim. Você não precisa ficar chamando uma outra classe, enfim, chamando uma série de funções, não. Para você aprender a fazer um COBOL rodar, ele tem uma lógica ali simplesmente fácil de ser entendida, que inclusive é o terceiro ponto que eu vou te mostrar agora, que por ela ser totalmente estrutural, totalmente simples, você consegue saber onde está qualquer coisa, né? Até engasguei aqui. Você começa a desenvolver a habilidade de analisar programas de outras pessoas, né? Não é aquela coisa quando você vai olhar um programa de alguém você não consegue entender nada, tá tudo jogado aqui, não. Pelo COBOL tem uma regra, quando você começa a olhar outros programas, você sabe o que está acontecendo em cada ponto. Então você desenvolve a sua habilidade de leitura de programa, de lógica de programação através de leitura dos seus programas e dos programas de outras pessoas.
né? Então, essa foi umas diquinhas aí para quem está com problema de lógica de programação e quer aprender a programar. E tem outro ponto também que é, vamos abrir aqui entre nós. É a linguagem mais utilizada nos grandes bancos aí, né? Se você pegar todos os bancos privados, Itaú, Santander, Bradesco, Banco Público, Caixa Econômica, bom, uma série de bancos aí, que os maiores bancos, que também é os que mais remuneram os profissionais de TI, utilizam COBOL. Mas eu vou explicar isso em uma outra aula que a gente vai entender como é que funciona a tecnologia COBOL junto com as outras linguagens aí nos grandes bancos. E essa aula vocês não podem perder, para quem está começando é muito importante, tá bom? Só que, aqui vai uma outra dica que não estava no roteiro, mas eu vou falar agora. Se você quer ter uma lógica de programação bacana, legal, desapegue da linguagem. Comece a fazer exercícios de lógica de programação, porque você vai pensar de forma estrutural. Mas se você tá com pressa, tá com vontade de programar, fazer acontecer, que eu sei que isso é legal pra caramba, coloca o COBOL aí nesse teu raciocínio, nesse teu aprendizado, porque você vai ver que a sua capacidade de lógica de programação, seu medo de programar vai acabar, sua capacidade de programar vai aumentar assim pra caramba, tá bom? E eu deixei, falando em banco, falando em COBOL, eu deixei aí um guia com 4 dicas, com 4 atalhos para quem tem vontade de trabalhar em um banco, em uma financeira, em uma fintech, enfim. Vê qual desses perfis aí que você mais se identifica, conta pra gente aí, escreve nos comentários, manda pros seus amigos, enfim. Vamos criar uma comunidade aí da gente aí, beleza? Um abraço e até a próxima!